Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um devocional com toda a família. Minha Casa Vencendo Gigantes. Durante todo este mês de julho, nós trabalharemos essa temática. Estamos na terceira semana falando sobre direcionar filhos para vencer. Na oportunidade de hoje, eu quero ler um texto com você, o Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versos de número 3 a 5. E disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Eu quero nesta manhã falar sobre a realidade de conflitos em lares aparentemente perfeitos. E como Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, teve que lidar com esses conflitos em sua família, em sua própria família. Durante essa semana, nós analisamos grandes conflitos dentro do contexto das Escrituras no Antigo Testamento. Falamos sobre a rejeição de Eliabe, falamos sobre Caim e Abel, a rivalidade entre Caim e Abel. Falamos sobre o favoritismo prejudicial de Jacó ou Israel em relação a José. E hoje o cenário nos leva ao Novo Testamento e nos apresenta uma verdade consoladora e profunda. E a verdade é essa, que até mesmo Jesus teve que lidar com conflitos e incredulidade dentro da sua própria família. Se você já enfrentou momentos de incompreensão, discussões, frieza espiritual, desunião dentro da sua casa, saiba que o Senhor Jesus entende perfeitamente o que você está vivendo. Ele não passou pela terra em uma bolha de perfeição familiar. Ele não passou pela terra em uma bolha protegido de todas essas intempéries que existem em uma família. Ele viveu de fato a nossa realidade como homem e através da sua postura nos ensina como viver e como ensinar os nossos filhos e familiares a alcançar o padrão da vitória de Cristo. Mesmo quando essas barreiras elas se levantam, mesmo quando há muita incredulidade no caminho. Então eu quero nesta manhã meditar com você em 3 pontos, a partir de 3 pontos, como sempre temos feito. A primeira coisa, eu quero falar sobre o gigante da incompreensão familiar. Os irmãos de Jesus cresceram ao seu lado, dividiram a mesma mesa, viram o seu caráter impecável. No entanto, o texto revela de forma dolorosa que eles não criam em Jesus. Em vez de apoiarem o seu ministério, eles o provocavam com ironias, sugerindo que ele fosse para a Judeia, para se mostrar, para exibir o seu ministério. Às vezes, os que estão mais próximos de nós são os que mais demoram a reconhecer o que Deus fará ou faz na nossa vida, ou o potencial que há em nossos filhos. Então eu quero que você reflita. Há alguém na sua família que hoje parece distante de Deus.
ou que não compreende sua fé e seus valores? Não desanime. A incredulidade de hoje não dita o destino final da sua casa se você continuar firme em Deus. A incredulidade de outrem não definirá o seu amanhã, nem a história da sua família. Segunda coisa que eu quero que você medite é sobre guardar as emoções diante das provocações. Diante do sarcasmo dos seus irmãos, Jesus não reagiu com ira, com discussões, com tentativas desesperadas de provar, de defender quem ele era ou o seu ministério. Ele simplesmente respondeu com sabedoria, afirmando que o tempo dele ainda não havia chegado. Ele não permitiu que o ambiente de conflito contaminasse o seu coração e o desviasse do seu propósito. Então medite sobre isso. Diante dos conflitos em casa, como você tem reagido? Deixa aí no comentário. Você lida bem com as críticas? Você lida bem com a desconfiança? Você sabe trabalhar essas situações de tensão dentro do seu lar, dentro da sua família? Você trata isso com discussões calorosas, palavras de acusação ou com a mansidão de Cristo? Direcionar filhos para vencer significa ensiná-los, principalmente pelo exemplo. Que nós não precisamos vencer debates no grito, mas sim reinar com paciência, com amor, com misericórdia e com longanimidade. Muito bem, antes de ir para o terceiro ponto da nossa reflexão de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que por favor se inscreva. Muitas pessoas estão assistindo o vídeo e ainda não são inscritas no canal. Inscreva-se aí, para a plataforma entender que esse conteúdo é importante divulgá-lo para mais pessoas. Também, se possível, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Envie para amigos, familiares, vizinhos, etc. Grupos da sua igreja. Curta, comente. Nós estaremos respondendo a cada comentário assim que possível. Muito bem. No terceiro ponto da nossa reflexão, eu quero pensar sobre o fim da história. O fim da história é a salvação. Então, ainda que os irmãos de Jesus não acreditassem o valor necessário ao seu ministério, o fim do ministério de Jesus seria a salvação. O que torna essa passagem ainda mais maravilhosa é o que vai acontecer depois, não é o que acontece agora, neste momento aqui, em que os seus irmãos são incrédulos. O que acontece no futuro. Os mesmos irmãos que zombaram de Jesus em João capítulo 7 foram profundamente transformados no futuro. Após a ressurreição, nós encontramos os irmãos de Jesus, a saber, Tiago e Judas, reunidos em oração com os apóstolos, Atos 1 e 14. Eles tornaram-se líderes e colunas da igreja primitiva. O amor, a constância e a fidelidade de Jesus venceram a incredulidade da sua própria família. Agora imagine se Jesus tivesse agido de maneira áspera com eles, talvez os teria perdido. Então reflita sobre isso. Nunca deixe de orar, profetizar, investir na vida espiritual dos seus filhos. Mesmo que hoje eles pareçam não se importar ou questionem as coisas de Deus. A semente que você planta com lágrimas hoje, mas de maneira perseverante, de maneira consistente, ela dará frutos de salvação
e frutificará para a liderança no tempo certo. Então, eu quero concluir nesta manhã dizendo: Jesus enfrentou conflito familiar e venceu com amor, com paciência, com foco no propósito de Deus. Se a sua casa ou seus filhos passam por tempos de atrito, lembre-se de que a história não termina no momento da crise. Continue direcionando seus filhos no caminho reto. Mantenha sua autoridade em mansidão e creia. Aquele que começou a boa obra em sua família é fiel para terminá-la e para completá-la. Vamos orar nesta manhã. Eu quero orar pela sua vida. Feche teus olhos onde você está. Vamos orar juntos. Grande Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nesta manhã, em tua presença nós estamos. Quero unir a minha fé à fé do meu irmão que me ouve. E nós queremos orar. Queremos pedir a sua graça mais uma vez, de maneira humilde. A sua semelhança, Jesus, quando nós somos interpelados, quando os nossos próprios irmãos cometem contra nós e contra aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Quando a dissensão vem da parte daqueles que são da casa. Quando a inimizade, a porfia vem da parte daqueles que são de casa, que são de dentro. Quando a dificuldade do relacionamento até nos faz pensar em parar. Os irmãos do Senhor Jesus aqui na terra, eles duvidaram do seu ministério, daquilo que o Senhor veio à terra para fazer. Eles foram irônicos, sarcásticos com o Senhor. Mas o Senhor soube responder com sabedoria, com ousadia e intrepidez, mas ao mesmo tempo com amor e com paciência, com longanimidade. Espírito Santo de Deus, coloca sobre nós essa mesma capacidade. Faz-nos a sua semelhança no sentido de que saibamos, Senhor, responder às provocações dentro do ambiente familiar. Para que possamos aprender a responder às palavras de incredulidade dentro do nosso ambiente familiar com sabedoria, com humildade, com mansidão. Deus, que não venhamos propagar chamas de uma discussão interminável, mas que venhamos aprender a ganhar os nossos com amor, com zelo, com paciência. Os seus irmãos converteram-se depois, os seus irmãos participaram do seu ministério quando a igreja começou a frutificar. Deus, que o Senhor possa nos conceder a mesma graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos vencer esse gigante da incredulidade, esse gigante da divisão, esse gigante da desconfiança, esse gigante da acusação. Ajuda-nos, Pai. Este é o nosso pedido nesta manhã, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao término de mais um vídeo. Então, eu quero pedir para você, continue meditando nessas palavras, não só nesse momento de devocional, mas medite durante todo o dia nessas palavras. E seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe, um forte abraço e até a próxima.